Bom, pessoal, o último slide aqui é a respeito de otimização, né, pra gente ver. E isso aqui é algo mais simples, né? Otimização do banco de dados. Como eu falei no material anterior, além de otimizar a nossa consulta, né, o nosso SQL, tem como você otimizar o banco. O banco oferece algumas funcionalidades para a gente trabalhar. Aí, só que isso vai depender bastante de cada banco, tá? Quais as funcionalidades que ele disponibiliza. Eu trouxe aqui algumas, né, que são os que o Postgres oferece, que é interessante nós vermos, que é interessante vocês darem uma olhada, estudar a respeito, né? O Postgres tem um arquivo de configuração, tem dois arquivos importantes, tem um que chama pg_hba.conf e outro que chama postgres.conf. Onde que eles ficam, isso às vezes eles mudam de acordo com a versão do banco, tá? Mas geralmente você pode encontrar ele pelo próprio software gerenciador, lá pelo pgadmin. É possível encontrar esse arquivo por lá, ou então ver na instalação do Postgres aí na sua máquina, né, na pasta lá, só no Windows, lá de seus arquivos de programa. Isso no Linux depende de qual versão do Linux, né? Se é /opt, se vai ser o /rs, /etc, tem, alguns mudam, né? Mas o primeiro aqui, o Enable Bitmap Scan, né? Então ele habilita o escaneamento utilizando o índice bitmap. Eu falei lá para vocês no slide sobre índice, né? Eu falei de dois índices, né? Índice simples, o índice denso e o esparso. E existem vários tipos de índice, né? Tem o bitmap é um deles. Aqui o Enable o hash, né? Ele habilita a agregação utilizando tabela hash. Aqui habilita a junção utilizando a tabela hash. E aqui habilita o escaneamento utilizando o índice, né? Se deixar desabilitado, ele não vai utilizar o índice. Tem aqui para você utilizar o algoritmo do merge, né, para fazer a junção. Né? Isso aqui dos loops alinhados eu nunca mexi nele, de fato, então não. Mas é algo que ele é apontado aí como importante para otimizar o tempo da consulta também, né? O SecScan para habilitar o escaneamento sequencial, né, é o padrão. Aqui habilitar a ordenação quando traz os dados. Isso aqui ele faz usar um pouquinho mais de memória, mas é pouquinha coisa, tá? Effective Cache Size, né, você mudar a quantidade de memória cache disponível para consulta, isso pode fazer bastante diferença, tá? E vai depender de cada máquina, né, o quanto que você pode utilizar. Aqui a otimização habilitar o otimizador genérico. Aqui a quantidade de junções que esse otimizador pode utilizar. E isso aqui eu não sei de cabeça quais os valores que é bom utilizar aqui, tá? A gente tem que dar uma pesquisada. Aqui controlar o tempo de compilação e a eficiência, né? Quanto tempo ele pode demorar fazendo algo ali. A quantidade de memória para o otimizador utilizar. O número de tentativas que ele vai fazer quando ele não consegue, né, fazer a otimização lá. Ele vai tentando, né? Quando você tem o otimizador genérico, né, o genérico não genético, ele tenta várias vezes até chegar numa opção boa que ele determinou como boa, né? Então você pode colocar quantas tentativas que ele pode fazer. Aqui você controla o índice para determinar a convergência. Isso aqui, essa questão de convergência, quantidade de tentativas, não sei se você já terceiro semestre, né, o quarto semestre, não sei se tem isso, vocês viram isso, eu não lembro da nossa grade, gente, se tem lá IA ou mineração, se vocês já viram algo assim como desse tipo de algoritmo, né, que eles têm lá uma taxa de convergência, o que significa isso. Se vocês não têm noção disso, não tem problema também, tá? Vocês, na hora adequada, vocês vão lembrar disso e ver do que se trata, tá bom? Aqui habilitar o uso de tabela para otimização. Reescreve subconsultas na forma de consultas com menos tabelas que o determinado. Isso aqui é para ajudar um pouquinho quando você tem as subconsultas, né, que nós falamos que isso tira desempenho. Aqui para ele reescrever a junção na forma de consultas com menos tabelas que o determinado. Então ele vai alterar lá a sua junção que você fez, tá? Isso pode ser que ajuda.
Aqui, essa é um parâmetro que geralmente a gente mexe, no número máximo de conexão. Isso depende do tamanho do sistema que você vai utilizar, né? O tamanho do buffer, né, que ele vai usar, o Postgres usa por padrão 15% da memória total. A quantidade de memória disponível para o seu programa de execução de consulta trabalhar. Tá? E aqui um exercício para vocês fazerem, vocês inserirem numa tabela lá 1 milhão de tuplas, né, de linhas, e fazer uns testes, ver se vocês conseguem ver diferença aí no tempo de desempenho. Vocês podem procurar bases grandes também na internet para fazer teste que tem disponível, tá, pessoal? Então é assim, basicamente a otimização do banco depende do banco que você vai utilizar. Tá? O bom DBA ele tem que conhecer a ferramenta que ele está utilizando. Isso inevitavelmente você cai em leitura de manual, né, da documentação, não tem jeito. Então precisa fazer isso, tá joia?